Olá meus caros, aqui é o Corvo. Das muitas franquias do horror, suponho que não seja novidade para ninguém que Hellraiser foi uma das mais maltratadas pelos estúdios detentores dos direitos de adaptação. Exceto pelo primeiro e ainda supremo Hellraiser original, e também sua sequência Hellbound, os demais filmes da franquia perderam contato com a essência e bússola moral distorcida dos cenobitas. Muitos títulos, especialmente aqueles produzidos a partir dos anos 2000, foram lançados sem grandes preocupações e com total desleixo, numa tentativa repugnante e antiética da Dimension Films de manter os direitos e evitar que outras empresas tomassem posse da franquia. Para a satisfação dos apreciadores de Clive Barker, esta realidade finalmente mudou com Hellraiser 2022, produzido pela Spyglass Media Group, dirigido por David Bruckner, e distribuído pela Disney através da plataforma Hulu. Em 1937, quando o primeiro filme foi lançado, se uma pessoa sugerisse que algum dia a Disney produziria qualquer coisa relacionada a Hellraiser, certamente todos na indústria debochariam. Mas, ironicamente, é o que de fato vemos acontecer. A empresa que se consolidou como a morada de grandes clássicos infantis é também aquela que tem agora uma parcela de responsabilidade por tornar Hellraiser relevante mais uma vez, depois de décadas de mediocridade. O mundo mudou, e com ele muitas empresas, que abandonaram parte do conservadorismo de outrora. Hellraiser 2022 é digno não apenas dos filmes, mas da obra literária de Clive Barker. Após o Hellraiser original e sua sequência Hellbound, que tiveram participação direta de Clive Barker na direção ou no roteiro, o filme de David Bruckner, Ben Collins e Luke Piotrowski é o mais fiel ao conceito dos cenobitas, entidades simbólicas de um flagelo que não tem absolutamente nenhuma relação com o conceito da onda slasher, a qual Pinhead, ou Hell Priest, como Barker prefere chamá-lo, foi associado no passado. A partir do momento que a responsabilidade caiu nos ombros dos três profissionais citados, ainda pouco experimentados na sétima arte e com toda uma carreira pela frente, havia motivos para boa expectativa em virtude dos trabalhos prévios. Bruckner não dirigiu muitos filmes, mas sua estreia com The Ritual, em 2017, adaptação do livro de Adam Neville, demonstrou que ele sabe muito bem utilizar a lente para enfatizar visualmente o que uma obra literária tem como enfoque. Esta é uma característica inestimável para Hellraiser, que demanda não aquilo que desejamos fazer, mas agir do modo como sua estrutura narrativa e conceitual exige. Do contrário, a ambientação ideal jamais é alcançada. Com The Night House, filme de 2020, Bruckner trabalhou com Collins e Piotrowski sinergicamente, entregando um filme sólido. Percebemos que o trio é bastante focado na forma de retratação, dando pouca margem para a inserção de qualquer subterfúgio ou distrações. E isto é exatamente o que Hellraiser há muito necessitava: foco. Condutores que trabalhassem o conceito de modo a provocar imersão e curiosidade constante no telespectador, nunca o satisfazendo plenamente com os esplendores perturbadores oferecidos pelos cenobitas. Ao mesmo tempo, seu trabalho também é de nunca deixar os cinéfilos convencidos de que já viram todos os horrores que podem ser fabricados pelas mentes fragmentadas e corpos mutilados dos sacerdotes. A decisão de manter Bruckner, Collins e Piotrowski juntos em mais um projeto provou-se muitíssimo acertada, pois o diretor respeita o que propõe o roteiro, enquanto os roteiristas conhecem perfeitamente o modo como o diretor enxergará aquilo que escreveram. Em time que está ganhando não se mexe, e a Spyglass Media Group foi assertiva em manter a colaboração do trio. Meu único receio, honestamente, envolvia a participação do conhecido David Goyer na produção, visto que alguns de seus trabalhos prévios, a Hellraiser, não foram dignos de estima, pouco conseguindo abandonar o lugar comum. Mas se Goyer não conseguiu contribuir muito com elementos textuais que fizessem alguma diferença, Collins e Piotrowski poderiam ter feito tudo sozinhos. No campo visual e fotográfico, os cenobitas ficaram muito satisfatórios. Houve boas parcerias nesse setor, que ajudaram a colocar Goyer, digamos, nos trilhos. Na verdade,
essas parcerias têm nome. E. Lee Bourne, o cinematógrafo, e Clive Barker em pessoa, que foi consultor e ajudou a produzir o filme. Eu estava um pouco resistente ao fato de contemplar as imagens abomináveis dos cenobitas sem suas tradicionais vestes de látex negro, costuradas diretamente em sua carne. Mas o modo como Clive Barker trabalha com metal e o couro humano de suas carcaças, daquele modo perverso, inenarrável e ao mesmo tempo refinado, me surpreendeu e convenceu. O tempo aparentemente não estagnou a bizarra criatividade do autor, que continua reinventando castigos físicos. Mesmo privados das vestes artificiais, Barker ainda traja os cenobitas de forma interessante e ao mesmo tempo perturbadora, fazendo uso apenas de carne, nervos e ossos como matéria-prima, que secundariamente são adornados com metal em prata ou ouro. A beleza do sofrimento, expressão comum que saía dos lábios do ator Doug Bradley em suas encarnações do sacerdote do inferno, continua sendo traduzida aqui. Goya consegue materializar os novos conceitos de Barker para suas antigas abominações, o que Bourne realça fotograficamente, usando a luz e as sombras na medida certa, sempre instigando-nos a ver mais, mesmo sabendo que no fim nos arrependeremos amargamente desta contemplação infernal. Há aqui ansiedade, expectativa, mistério e um timing calculado para jamais mostrar demais, até que tudo possa ser mostrado e os danos mentais e espirituais, nos mais sensíveis, sejam severos e duradouros. É uma grata surpresa e deveras inesperada observar a Spyglass Entertainment voltando à forma. No princípio de sua história, a empresa ficou marcada por colaborar na produção de filmes visualmente belos, como The Sixth Sense, The Count of Monte Cristo e Memoirs of a Geisha. Antes de ir à falência, a Spyglass teve seu grande momento entre o final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000, e seu ressurgimento, como Spyglass Media Group, até então estava cauteloso e sem grandes pretensões. Porém, na primeira meia hora de Hellraiser 2022, percebemos que o estúdio não perdeu o antigo senso artístico. Embora tenhamos apenas um cenário para explorar, minimamente, uma parcela de todas as complexidades estéticas e arquitetônicas dos cenobitas, a simplicidade do mesmo é regada de boas ideias. Suas formas, linhas e curvas atraem os olhos e nos estimulam a maiores observações. Os modelos da configuração do lamento foram tantos e tão geometricamente distintos entre si que, mesmo adorando a caixa original, eu pouco senti falta dela. A caixa aqui é realmente um artefato engenhoso. A original magicamente seduzia e sensoriamente estimulava o portador, por meio do tato e até a audição, com a música que emitia. Aqui, a caixa é agressiva, como os seres que são conjurados por meio dela. Complexa e truculenta. Adjetivos que estão perfeitamente alinhados com os cenobitas, não dando margem para qualquer tipo de mal-entendido. Roland Voigt, um burguês que mistura as tendências hedonistas de Frank Cotton e a sede de conhecimento e poder a qualquer custo de Philip Channard, personagens do Hellraiser original e de Hellbound, respectivamente, é alguém muito mais ciente dos horrores que a caixa reserva em comparação com seus predecessores. Mas, por mais pervertida que uma pessoa possa ser, a mesma nunca estará totalmente ciente do que os hierofantes de Leviathan podem realizar. A mente humana, em todo o seu limite e fragilidade, não é capaz de conceber o conteúdo de suas experimentações e permanecer intacta. De qualquer maneira, a caixa jamais engana. Ela machuca e os sons que saem de suas engrenagens são nítidos e violentos o suficiente para rebater qualquer alegação de inocência. A caixa e os vários modelos e desenhos usados no filme é, do ponto de vista artístico, um dos pontos altos da produção, tão satisfatória quanto a reimaginação dos cenobitas. No que diz respeito ao elenco, os grandes destaques são as duas mulheres escaladas para os papéis principais. Odessa Asian, que faz a jovem dependente química Riley, e Jamie Clayton, que teve a enorme responsabilidade de substituir o icônico e inesquecível Doug Bradley.
E por falar nele, o ator chegou a ser convidado para fazer uma ponta no filme, o que recusou em virtude do contexto pandêmico, época em que o filme foi gravado, e também para não colocar em risco seu próprio legado. De certo modo, creio ser de bom tom presumir que Bradley não tinha grandes expectativas com o filme e duvidava de seu potencial. O que mudou logo quando ele finalmente assistiu, ficando encantado e se rendendo à atuação de Jamie Clayton, endereçando elogios a ela por meio das redes sociais. Como sempre, Bradley demonstra ser um gentleman. Clayton de fato não decepciona. Mesmo o filme não colocando o holofote sobre o Hell Priest, que dá as caras abertamente só depois de 1 hora e 8 minutos, Clayton nunca deixa de criar uma ótima impressão. Para que isto fique claro, basta comparar sua presença, e como esta é marcante, com os demais cenobitas. Esta foi a primeira vez que conheci o trabalho de Clayton, e caso a franquia ganhe mais exemplares no futuro, no mesmo tom e alinhamento conceitual com os livros de Barker, eu estou perfeitamente satisfeito e confiante com as capacidades dela. Assim como o livro original, The Hellbound Heart colocava ênfase no drama dos personagens humanos, Hellraiser 2022 segue pelo mesmo caminho. A performance de Odessa Azayan foi intensa, emotiva e revela muito potencial para trabalhos futuros. Eu apreciei Riley da mesma maneira que a Kirsty, de Ashley Lawrence no original, e inclusive penso que Odessa tem talento e capacidade cênica para ir mais longe do que Lawrence conseguiu na carreira. No que pesa o aspecto negativo do elenco, os demais componentes não possuem grande destaque e estão abaixo do nível de Claire Higgins, por exemplo, e a incontestável atuação como a megera Julia, em 87. Frank e Julia eram os verdadeiros vilões de The Hellbound Heart e Hellraiser, e este exemplar moderno falha em fornecer vilania no mesmo nível. Temos uma protagonista emotiva para nos envolver, uma cenobita introspectiva e visualmente exótica em Jamie Clayton, mas ninguém como Frank e Julia para nos causar ódio e total desprezo. Os vilões do filme, que acertadamente não são cenobitas, não estão também na altura dos personagens clássicos. No que diz respeito a Jamie Clayton, para quem não sabe, ela é uma mulher trans. E mesmo com a bênção de Doug Bradley, é esperado que a atriz seja atacada por pessoas homofóbicas. Entra aqui o meu dever humano de informar e não deixar que o ouvinte seja alienado por pessoas ignorantes. Para início de conversa, reforço que Clayton é uma ótima atriz, e apenas por isso o trabalho dela já é digno de apreciação. Qualquer informação adicional é secundária. Mas o dever me leva a lembrá-los do autor da obra em questão, Clive Barker, e do seu compromisso desde o princípio da carreira como escritor. Barker é assumidamente gay, e não é à toa que vemos grupos estigmatizados e minorias serem representadas constantemente em suas obras, e isso inclui não apenas The Hellbound Heart, mas também Books of Blood e The Scarlet Gospels. Membros da comunidade LGBTQIA+, afrodescendentes, pessoas com nanismo, portadores de deficiência, dependentes químicos e por aí vai. Por muitos anos, Barker viveu em uma situação de risco social, com pessoas dos grupos citados, chegando até a se prostituir para ter renda. Todas as referências que vemos em Hellraiser são reflexos e exacerbações que ele presenciou, especialmente dentro da cultura BDSM. Barker, de modo geral, por mais que vandalize seus personagens, independente do grupo de pertença, sempre também lhes deu protagonismo. No caso de Pinhead, no original sua representação era ambígua e não masculina, como vemos no filme que o próprio Barker escreveu e dirigiu. No final dos anos 80, o preconceito dentro da indústria era maior do que é hoje, e Barker foi impedido de retratar Pinhead do modo como ele realmente foi imaginado por ele. Em The Hellbound Heart, notem que Barker o descreve com feições femininas, embora seu flagelo físico e mental seja tão profundo que distinguir gênero no personagem não apenas deixou de ser possível, como passou também a ser irrelevante. O cenobita é um ser tão trucidado que o gênero chegou a ser varrido de sua configuração mental. Pinhead parecia mulher. É referido por Barker como Hell Priest, no masculino, o que passou a fazer em The Scarlet Gospels,
e transmite uma sensação de androgenia, de ambiguidade. Neste sentido, Jamie Clayton, tanto pelo talento como atriz, mas também pelo grupo de pertença, é o Pinhead mais próximo daquele que Clive Barker imaginou quando o criou. E tenho certeza que, em 2022, o autor está muito satisfeito com o resultado final, e com o contexto do cinema atual, que finalmente permite a ele apresentar seu personagem mais icônico como ele sempre quis. A voz de Doug Bradley é icônica e insubstituível, difícil de ser superada. No entanto, o tom grave e natural da voz de Clayton acaba sendo muito contrastante com os traços femininos que agora são meros vestígios do ser humano que algum dia Pinhead já foi. A voz de Doug recebeu tratamento de estúdio no filme original, para ficar ainda mais distinta e comovente aos ouvidos, e o mesmo é feito com a voz de Clayton aqui. Considero o resultado satisfatório, embora a voz de Doug, como disse, seja insubstituível. No mais, meu último comentário é referente à música. Muitos cinéfilos analisam o tom, a estética, o conceito dos personagens e cenários de Hellraiser, o que é fundamental. Mas muitos se esquecem da trilha sonora maravilhosa que o filme original e Hellbound receberam, escritas pelo compositor Christopher Young. São trilhas com alto grau de orquestração que facilmente estão entre as melhores da história do horror. O que as sequências dos filmes originais também pecaram foi em relação à música, e à música clássica, que ambienta os ritos dos cenobitas e das personagens que se reúnem com eles. Hellraiser 2022 não passa nem perto da glória da música de Christopher Young, e a trilha apenas é agradável porque Ben Lovett, profissional encarregado do trabalho, utilizou trechos das composições originais abertamente. As músicas não são iguais, mas muitos arranjos icônicos foram costurados nas novas ideias que Lovett apresentou. O resultado é mais satisfatório do que encontramos na maioria dos filmes da franquia, mas acaba sendo uma versão empobrecida do trabalho de Young. Isso é tudo, meus caros. Grato aos ouvintes pela apreciação de mais um podcast. Meus sinceros agradecimentos e saudações corvídeas.